O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário da Virgem Senhora da Piedade, vocês que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram, serão todos bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, de forma especial vocês da paróquia de Nossa Senhora da Glória, no bairro Dourado, em Contagem. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel. E quando eu estava preparando esta reflexão, me veio um jargão bem cotidiano na nossa vida, que é pimenta nos olhos dos outros é refresco. Falo isso porque é contada uma história, né? É apresentada uma história falando da cabrita, um rico, um pobre. O pobre só tinha uma cabritinha, coitado, e aí o rico foi lá e tirou a única cabritinha que ele tinha. Rico, a gente tem Maria de falar que é mão de vaca, né? Ou seja, mão fechada. Mas a história não estava nesse sentido. Obviamente, era uma forma de se dizer, de forma alegórica, aquilo que por trás queria ser dito. E nós temos muito disso. Não adianta falar que é só a palavra de Deus, não adianta falar que é só pessoas mais espertinhas, mas todos nós temos os nossos códigos, não é verdade? Acho que todos nós temos. Não podemos ser hipócritas e fingir que não temos nossos códigos, né? As nossas conversinhas, a forma de dizer sem dizer. A questão é que o fundo dessa história é que um homem tomou a mulher do outro. E um ainda fingiu de bobo. Né? É sempre assim. Finge bobo. Eu não sabia. Não usava aliança, né? Não sei se tinha aliança na época de Davi, né? Não sabia, não tinha aliança. Como se caráter resumisse em um símbolo. Obviamente, na igreja nós temos diversos símbolos e os símbolos devem ser respeitados, mas um símbolo não diz o que você é. A minha casula, a minha veste, a minha estola não diz que eu sou mais ou menos padre do que outro. Sem a roupa, a veste para presidir a Eucaristia, eu morrerei padre, até se eu for para o inferno. Ou seja, o símbolo é importante, mas o que mais importa é o caráter. E Davi fingiu de bobo, o rei ungido do Senhor. Lembrem-se da história. Saul é tirado do trono porque desobedeceu a Deus. Agora vem outro que faz a mesma burrada, de forma diferente, mas erra. Tomou a mulher de Urias. E ainda vocês vão ver a história. Vocês sabem a história, só que, como dizem por aí, o padre não vai dar spoiler. Vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos. Mas olhem a capacidade do ser humano de ser infiel àquilo que prometeu diante do próprio Deus. Um rei tomou a mulher do outro. Então, tomemos muito cuidado
Se você escolhe viver uma vida de casado, viva a vida de casado inteira. Não seja pela metade. Se entregue de verdade. O padre ajuda no tribunal da igreja e muitos casais jovens se separam. Por quê? Porque não estavam prontos. Antigamente o povo casava obrigado. Aí anula o casamento. Hoje casam para cumprir um preceito social. Casamento não é mais um vínculo entre duas pessoas. As pessoas casam para viver uma vida íntima a dois, como se isso resumisse. Como se isso fosse o sentido de uma vida matrimonial. Sabendo que ao decorrer do tempo você sabe muito bem que as coisas vão diminuindo. Ou seja, o que não deve diminuir é o amor e a fidelidade. O que adianta se apresentar diante do padre, toda bonita, de vestido branco, aí o marido vai, corta o cabelo, faz um degradê bonito no cabelo, né? Estou falando igual o padre Carlão da paróquia de vocês, né? E aí a gente vai e fica todo bonito. Na ordenação também o padre estava com o cabelo certinho, porque é bonito, é importante, mas não podemos viver na estética, porque isso passa. A gente não casa todo dia, a gente não ordena todo dia. E aí é a resposta que você tem que dar para si mesmo. Eu quero viver do lado dessa pessoa para o resto da minha vida? Ou a gente vai namorando e ficando, porque hoje o termo é ficar, né? Hoje o termo é ficar. A gente vai ficando, aí não dá certo, troca. Aí hoje está com um namorado, amanhã está com outro. A gente fica até com vergonha de perguntar como está seu namorado, porque pode chegar e falar assim, não é o mesmo não. A gente nem pergunta mais essas coisas, né? É igual quando a pessoa também é idosa, é bom nem perguntar, porque vai que morreu, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Por que a sociedade está assim? Por que a gente acaba com aquilo que Deus fez? Por que a gente perde o sentido real do matrimônio, que é a fidelidade, que é se entregar para o outro, que é amar de verdade? Se você não consegue ser fiel, morra solteiro. É melhor do que fazer dor de cabeça para a vida dos outros. Quantas pessoas buscam o padre porque estão sem comungar, porque se divorciaram ou porque estão numa situação irregular? Quantas pessoas sofrem porque o marido agredia, batia, espancava, era infiel? Que casamento que é esse? Se não há fidelidade, não há casamento, acabou o casamento. Se entregue de forma real. Não seja falso. É bonito celebrar bodas de ouro, bodas de prata, mas com muito cuidado também, porque tem muita gente aí que continua casado, mas fazendo um casamento de fachada, todo maquiado, todo bonitinho. Olha o que nós vimos na primeira leitura. A infidelidade gera desgraça na vida da gente. Olha o que Deus fez. Obviamente aqui é uma forma de mostrar que Deus corrige o povo. Davi tomou a mulher de Urias. A mulher de Urias deu um filho a Davi. E Deus, para corrigir Davi, para que ele tomasse consciência do erro dele, do adultério que ele cometeu, o filho caiu na doença. E aí Davi começa a fazer jejum, dormir no chão, mas na hora que ele traiu Urias, eu tenho certeza que ele não dormiu no chão. Na hora que ele foi infiel, na hora que ele foi covarde, mentiroso, falso, traidor, ele não dormiu no chão. E isso vale para todas as realidades da nossa vida. Seja fiel, não seja maldoso, não. Se você não consegue viver a vida matrimonial, se você não consegue viver o propósito de Deus para a sua vida, seja sincero consigo mesmo, porque de gente infiel, de gente amarga, de gente hipócrita, já basta o que tem. E aí também outra coisa, tomar cuidado com a língua, né? Porque a gente às vezes vê a situação acontecendo e fica calado. É muito pertinente a gente usar de caridade e conversar com as pessoas. Esses dias eu estava conversando com um amigo
E aí ele me disse que um amigo dele começou a namorar e ele sabia que a menina que ele começava a se relacionar não era uma menina de uma índole adequada. E aí ele falou, olha, não se mistura, porque não vai dar certo. O que o colega dele fez? Começou a namorar com a menina. Passou um tempo, a menina engravidou. Não estamos falando de uma moral que está em pecado porque engravidou sem casar. Para com isso. Aí, porque engravidou, os pais foram lá, obrigaram a casar. Aí começou. Traiu uma vez, perdoou. Traiu outra vez, perdoou. Traiu outra vez, perdoou. Virou moda, virou costume. Vivia uma vida de solteira estando casada. E aí, depois um amigo veio conversar com ele. Ele foi muito ético e não jogou na cara do amigo. Mas, às vezes, a gente está vendo a situação e, ao invés de ajudar a salvar um casamento, ao invés de salvar um namoro, a gente, desce a ripa. Porque chifre é igual amigo oculto, né? A gente sabe sempre do outro, mas não sabe que tem. Então, esse é o problema. A gente finge de bobo, finge que não vê as coisas, finge e vai empurrando as coisas com a barriga. Por fim, o Evangelho fala algo interessante. Para cada um de nós, às vezes nós estamos vivendo uma tempestade na nossa vida. Às vezes nós estamos esquecendo que nós temos um Deus diante de nós. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava na barca. A água começou a entrar na barca, as ondas começaram a ficar nervosas e querer entrar dentro da barca e querer derrubar o barco. E aí os discípulos começaram a desesperar. E assim é a nossa vida. Nós temos Deus. Nós temos tudo. Nós recebemos Ele na Eucaristia, nós participamos da missa, nós participamos das pastorais da igreja. E quando o bicho começa a pegar, a gente esquece que a gente tem Deus. Os discípulos estavam do lado do próprio Deus e esqueceram que Ele estava diante dele. Portanto, se você vive uma situação irregular no seu casamento, se você vive uma situação de infidelidade, se você vive uma situação de incoerência, não se esqueça que Deus está com você e que a tribulação que está na sua vida pode passar, se assim você colocar Deus na sua vida. Porque, como costumo dizer quando celebro o casamento é a três, não porque tem um outro no casamento, mas porque se você não colocar Deus no seu casamento, Deus na sua vida, Deus no seu trabalho, Deus nas suas amizades, Deus dentro da sua casa, você tende ao fiasco.